A paz do Senhor Jesus Cristo, que eu vos saúde, é o vosso amado irmão em Cristo, cooperador Davi Daniel. Hoje eu vou estar deixando uma pequena palavra aqui, que eu estava lendo aqui a Bíblia, meditando na palavra, e nessa palavra eu pude ver as características de José, a característica de Maria e a característica do casal entre Maria e José. E eu estava analisando e eu notei algo muito importante. E isso aqui eu tenho certeza que vai ajudar muitos jovens, até mesmo muitas pessoas que pretendem casar e não sabem como escolher a pessoa certa, tem dúvida em como escolher a pessoa certa, tem dúvida de como a pessoa tem que ser, tem dúvida de como ter um casamento saudável na presença do Senhor, e até mesmo para a pessoa que quer melhorar como homem cristão, quer melhorar como esposo e quer também estar pronto para o casamento. Então essa passagem aqui ela é muito interessante. Se a gente pegar para ver com as visões espirituais, nós vamos perceber a riqueza que tem na palavra do Senhor. Nós vamos estar vendo aqui Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Nós vamos estar analisando de uma forma rápida, prática e uma forma simples, de fácil entendimento. Vamos ler então Mateus capítulo 1, versículo 12. Vamos começar então lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor, É o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Aqui no capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que Maria já estava noiva, já estava despojada com José, mas eles ainda não haviam se unido, eles ainda não tinham se ajuntado, não tinham se casado, não tinham se conhecido carnalmente. Ou seja, o se conhecer carnalmente era coabitar, eles ainda não tinham coabitado, eles estavam se guardando um para o outro. Mas mesmo eles se guardando um para o outro, estando ali noivos, Maria já estava grávida, mas grávida do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar lendo o versículo 19. O versículo 19 diz assim, Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui nós podemos ver que José era um homem justo, ele era um homem reto, era um homem íntegro. E quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, e ele sabia que obviamente o filho não era dele, porque ele não tinha tocado em Maria, então na visão dele, Maria havia o traído, porque de uma forma carnal, a mulher só pode engravidar se tiver o ato carnal, se coabitar. Então José sabia, eu não coabitei com ela. Então, se ela está grávida é porque ela me traiu. E nisso, como José era um homem justo, reto e íntegro, o que José fez? José, ele parou e cogitou, ele pensou, considerou e raciocinou em deixar ela, mas deixá-la sem caluniá-la. Ele parou, pensou, ele cogitou, ele considerou e raciocinou uma forma de deixar ela sem caluniá-la. E aqui vai vir nos dizendo na palavra que ele queria deixá-la secretamente. Ele ia sair dali sem falar nada para ela. Ele ia deixá-la sem falar nada para ninguém. Ou seja, ele não queria caluniá-la para as pessoas, ele não queria desonrá-la, não queria difamá-la e muito menos inflamar ela para alguém, infamar no caso, infamar ela para alguém. E nesse capítulo 19 eu consigo ver umas características muito interessantes de José. Se nós pegarmos para prestar atenção, aqui é muito importante para as irmãs que querem escolher o varão certo para casamento, atentar nessas características de um homem, de um varão. E caso você que já é casado ou que está noivo, você que sabe que tem a melhorar, só não sabe aonde começar, essas características que eu vou estar falando agora, já é interessante para você pensar, analisar e começar a melhorar. E você, varão, que pensa em casar lá na frente, isso daqui já vai ser bom para você melhorar desde agora. Porque você melhorando desde agora, Deus também já vai fazer com que a sua varoa já venha a melhorar também a partir de agora. E eu consigo ver as tais características. José, ele era um homem justo, em primeiro lugar. Ele era um homem analisador, que analisava a situação. Ele era um homem cuidadoso e era um homem verdadeiro. Ele era um homem justo porque a todo tempo ele foi justo. Mesmo ele achando
Mesmo ele achando que Maria havia o traído, ele não queria ver o mal de Maria. Ele era analisador, por quê? Porque nós fomos ver, ele cogitou na possibilidade de largar ela secretamente. E cogitar significa ter vários pensamentos. Então ali com certeza José ele teve o pensamento de espalhar para todo mundo que ela o traiu. Mas ao mesmo tempo que ele era justo, ele falou, não posso fazer isso, porque isso vai contra os mandamentos de meu Deus. Isso vai contra o que eu aprendi. Isso vai contra o meu caráter. Isso vai contra o que um cristão deve fazer. E nisso ele foi cuidadoso. Cuidadoso de quê? Cuidadoso de não perder a intimidade dele com Deus e cuidadoso de não desonrá-la, né? De não difamar a Maria. E ao mesmo tempo ele foi verdadeiro com Deus e verdadeiro consigo mesmo. E o interessante é agora aqui no capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20 agora. O capítulo 20 diz o seguinte: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui no versículo 20, o que acontece? Ao dormir, José teve uma visão em sonho, onde o anjo do Senhor apareceu e o explicou o ocorrido. O anjo do Senhor explicou para ele tudo o que havia acontecido. O anjo do Senhor explicou para ele que Maria não tinha o traído, que Maria estava grávida de Deus, do Espírito Santo de Deus, que Maria ia dar à luz uma criança que ia salvar as pessoas do pecado. Então foi muito importante José ter as características acima. É muito importante o homem ser justo, analisador, cuidadoso e verdadeiro, porque isso vai evitar do homem em tomar conclusões precipitadas, tanto homem como mulher. É muito importante ter essas características que José tinha. Isso vai evitar o homem de tomar providências precipitadas. Porque se nós tomarmos providência precipitada, nós não vamos fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Se nós tomarmos providência precipitada, nós vamos perder a bênção do Senhor. Porque a bênção de José só veio depois que ele analisou a situação. A bênção de José só veio porque ele se deitou para dormir. A bênção de José só veio porque ele não fugiu para abandonar Maria, mas ele esperou no Senhor. E aqui eu já consigo ver outras características de José. Quais características de José que eu consigo ver no capítulo 20? Olha que interessante. José, ele era um homem com intimidade com Deus. Ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que tinha visões espirituais. Então os olhos espirituais de José não era fechado, não era lacrado. Os olhos espirituais de José já era aberto. Então ele entendia que tinha que esperar no Senhor. Ele entendia que tinha que colocar intimidade, ele entendia que ele tinha que colocar a ansiedade dele na mão do Senhor, para não agir de forma precipitada. Ele poderia muito bem fugir naquela noite, mas ele preferiu se deitar para dormir. Eu tenho certeza que antes de dormir, ele orou ao Senhor, pedindo uma resposta de Deus, e a resposta veio até ele. Ou seja, José, ele era um homem de busca. Era um homem de oração, um homem de jejum, um homem de consagração, um homem que lia a palavra, entendia da palavra e guardava a palavra na tauba do coração. José era um homem de louvor, era um homem que louvava a Deus, engrandecia o Senhor e glorificava o nome do Senhor. Agora nós já vamos pular lá para o final. Vamos ler agora o versículo 25, capítulo 1, versículo 25, onde diz o seguinte: e não a conheceu, até que deu à luz seu filho ou primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui o interessante é que José e Maria só foram se conhecer, só foram coabitar depois que deu à luz a Jesus Cristo. Aleluia. E esse versículo é muito interessante porque ele por si só joga por terra toda a teoria dos católicos que diz que Maria morreu virgem. Nesse versículo deixa bem claro que Maria só ficou virgem até o nascimento de Jesus. Que depois que Jesus nasceu, Maria e José se casaram, tiveram a lua de mel e ali começaram a coabitar. E Maria lá na frente, vai vir dizendo que Maria deu à luz a outros filhos, a outras crianças. E o interessante é que nesse versículo, deixa eu virar a página aqui rapidinho.
que eu estava analisando aqui essa passagem, estava escrevendo o meu entendimento. Eu achei interessante é que nessa passagem do versículo 25, eu consegui ver as características deste casal, a característica de José e Maria como casal, o que fez dar certo o casamento de José e Maria. Então você que é casado, você que já é casado, presta muita atenção nisso daqui. Olha a característica desse casal. Eles eram verdadeiros um para com o outro. Não tinha mentira no meio deles. Eles não escondiam as coisas um do outro. Eles acreditavam neles. Eles também eram sinceros. Eles eram respeitosos, se respeitavam como marido e mulher, se respeitavam como servo de Deus, se respeitavam como irmãos em Cristo, se respeitavam como servos do Senhor. Eles eram tementes a Deus. Eles também eram tementes para não fazer o mal e nem caluniar um ao outro. Antes deles fazer o mal um para o outro, eles pensavam, eles paravam, analisavam, se acalmavam e não faziam o mal um com o outro. Antes deles caluniaram ao outro, eles também pensavam e analisavam e falavam: não, eu não posso caluniar meu esposo porque ele é uma só carne minha. Então isso daqui é uma característica muito rica, é um estudo muito rico, é algo muito rico. E eles também eram o quê? Eles eram fiéis entre si. Eles eram fiéis, entre eles não havia traição. Quando José achou que Maria havia o traído, Maria tinha sido o quê? Fiel. Quando José achou que ele poderia ir embora e abandonar Maria, José não foi. Por quê? Porque foi fiel a Maria e acreditou em Maria, acreditou no que Deus havia falado com ele através daquele anjo. Eles também buscavam a Deus junto, oravam junto, jejuavam junto, eles louvavam junto e eles davam o domínio do casamento para Deus. Eles entregou o casamento deles na mão de Deus. Eles não dominavam o casamento com a própria mão, mas deixavam o casamento na mão do Senhor. Eles sabiam que a melhor forma do casamento dar certo era o domínio estar totalmente na mão do Senhor. Era entregar tudo na mão do Senhor, em oração, em louvores, em súplicas e em jejum. E aí eu já falei da característica do casal, já falei da característica de José, mas agora eu vou falar da característica de Maria, para encerrar aqui, né, esse entendimento aqui que eu tive, encerrar essa meditação que eu tive. Né? Você, irmão, que quer escolher uma esposa com as características adequadas, aqui vai algumas características que Maria tinha. Você também, mulher, que quer melhorar como mulher, quer melhorar como esposa, melhorar como noiva, aqui também vai algumas características que você pode levar para a tua vida. Se você já tem alguma delas, pede a Deus para aperfeiçoar, e se você não tem, pede a Deus para te dar. O interessante é que Maria, ela era uma mulher temente a Deus e temente ao esposo. Maria, ela era fiel com Deus e fiel com o esposo. Maria, ela era íntima de Deus. Maria se guardou para o esposo. Então ela se guardou para o esposo. Ah, mas eu não sou mais virgem. Não tem problema, você não é mais virgem, mas o teu pecado lá atrás ficou no mar do esquecimento. Então agora que você está no Evangelho, se guarda para o homem ao qual Deus vai preparar para você. Se guarda para ele. Ah, eu ainda sou virgem. Ótimo, então continua se separando, continua se guardando para o teu esposo que Deus está preparando para você. E você que já é virgem, isso foi no tempo da ignorância? Amém. Ah, mas não foi no tempo da ignorância, eu estava na igreja e deu uma recaída e eu caí. Amém. Faça o concerto com Deus e a partir de agora se guarda para aquele homem que Deus tem para te dar como esposo. O interessante é que Maria, ela também era uma mulher obediente, obediente a Deus e obediente ao esposo. Como assim obediente? Ela era obediente ao esposo porque ela entendia que o esposo é o cabeça da casa e ela é a coroa. Ela era obediente porque ela entendia que o esposo era o sacerdote do lar. Ela era obediente porque ela entendia que ela tinha que ser submissa ao esposo. Ela era obediente ao esposo porque ela entendia que o esposo fica de frente com a casa. Ele fica de frente e ela fica logo atrás do esposo. Mas atrás à toa? Não, ela fica atrás do esposo para ser ajudadora, para ser conselheira do esposo. Quando o esposo vai fazer algo errado, ela vem e dá o conselho, ela vem ajudar o esposo. Então Maria entendia que ela tinha uma função como esposa. Maria entendia que ela tinha uma função a zelar. Entendeu? Para honra e glória do Senhor Jesus. E a última característica de Maria é que Maria era uma mulher de busca.
Maria buscava a Deus. Maria buscava a Deus em oração, em jejum, em palavra, em louvores. Maria era uma mulher de busca. E ao mesmo tempo que ela buscava a Deus, ela buscava em ser uma boa esposa para o marido. Ela buscava em ser uma mulher melhor. Ao mesmo tempo que ela buscava ser uma mulher melhor para o esposo, ela também buscava em ser uma boa mãe, a educar bem os seus filhos. Então, nessa passagem, o que eu pude ver foram essas características. Porque a palavra do Senhor ela é muito rica. É uma passagem pequena falando sobre o nascimento de Jesus, que muitas das vezes as pessoas só olham aqui para a passagem de Jesus. Muitas das vezes as pessoas só conseguem enxergar aonde o anjo fala que o nome do Senhor Jesus vai ser Emanuel, porque significa Deus conosco. Aí as pessoas veem aqui, né, que José tem que botar o nome do filho de Jesus, porque ele vai ser o Salvador. Aí as pessoas veem isso, mas vê as características de um casal cristão, as características que faz o casamento dar certo, as características ao qual não vai permitir o inimigo entrar no meio do casamento, poucas pessoas percebem. E é nisto que muitos jovens têm se perdido hoje em dia. É nisso que muitos casamentos têm se perdido hoje em dia. Por isso que muitos casais cristãos estão se separando, porque eles não conseguem mais ver. Por isso que muitos casais cristãos estão se separando, porque eles não conseguem mais ver as riquezas da palavra, as riquezas onde está escrito na Bíblia, que nos ajuda a nos conhecer melhor, nos ajuda a nós melhorarmos o nosso interior, melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, e aqueles que vão casar, que querem casar, melhorar como noivo, como esposo, como esposa. Então que Deus possa ter ajudado vocês, que Deus possa ter falado com vocês tremendamente, e que a partir dessa pequena meditação ao qual eu tive, que não ficou tão pequena assim, nós possamos mudar como pessoa, possamos mudar como servo de Deus, possamos mudar até mesmo como noivo, como esposo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe poderosamente a cada um dos irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E cada vez que eu meditar na palavra e Deus me dê um entendimento profundo e tocar no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, eu estarei aqui compartilhando convosco. Deus abençoe, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, amada igreja. Shalom.